Fato é, hoje é um dia, Américo Martins, para republicanos e democratas avaliarem o desempenho de seus candidatos nesse debate presidencial. E já tem pesquisa da CNN realizada com eleitores americanos que acompanharam esse debate. Quem vai trazer os números para a gente é o Sérgio Patrick, que está lá nos Estados Unidos. Patrick, aí, maioria acredita que Trump foi melhor. É isso, Carol. É bem simples, né? Trump melhor do que Biden em todas as perguntas que foram feitas nesse painel nacional, com centenas de eleitores registrados, né? Porque aqui a gente não tem o voto obrigatório, mas sempre que você chega a uma nova cidade, registra o seu endereço, né? Para pegar a sua identidade, você começa a receber, claro, sendo cidadão. Eu, por exemplo, não sou cidadão, eu sou um residente permanente, mas não tenho a cidadania. Já a minha esposa, por exemplo, recebe em casa, né, os cartões para registro, e aí você se declara normalmente já o eleitor de um dos dois partidos imediatamente quando faz esse registro. Por isso eles têm já uma boa noção, mais ou menos, de como é a divisão desses partidos em cada um dos estados. Nesses eleitores da pesquisa, um número um pouquinho maior pendendo para o lado republicano, mas, de modo geral, um equilíbrio dos dois lados. 67% acharam que Donald Trump teve um desempenho melhor do que Biden nesse debate. E a expectativa antes do debate era 55 a 45. Então, era uma expectativa de Trump melhor, mas num número inferior, bem inferior ao que foi registrado. Biden, para você ter uma ideia, foi melhor em 2020 na pesquisa que foi feita logo depois do debate, né? Então, isso também tem uma importância, porque, afinal de contas, o resultado da eleição foi favorável a Biden e aquele foi um momento que muitos especialistas consideraram um momento muito difícil para a campanha de Donald Trump. Outros dados importantes dessa pesquisa: 57% dos eleitores pesquisados disseram que não confiam em Biden, um número maior do que os 44% que disseram que não confiam no que disse Donald Trump, mesmo com essa checagem de fatos, né, que você e o Américo contaram aí há pouco, e 81% dos entrevistados disseram que não mudaram de opinião por causa do debate. Isso é muito interessante, né, nesse tempo de polarização muito forte. Poucas coisas fazem as pessoas mudarem de opinião. Então, aqui nos Estados Unidos, realmente, a eleição acaba ficando muito restrita aos estados pêndulo. São 5 ou 6 estados, aí Georgia, inclusive, o lugar onde o debate foi realizado, é um deles. E também esse número pequeno de eleitores que são ou independentes, moderados, não declarados, né, mas eleitores que podem, de repente, virar de um lado para o outro. A maioria já sabe muito bem quem vai votar e quase nada vai fazer com que esses eleitores mudem de opinião até novembro, Carol. Pois é, esse é um ponto, né, Patrick, que o Américo também está com a gente para trazer análise. Porque, Américo, o debate, ele tem um efeito prático na decisão do eleitor, principalmente quando a gente olha para o histórico dos Estados Unidos? Como o Patrick disse, Carol, não tem um efeito na maioria, na grande maioria das pessoas, de mudar de opinião. Mas, neste caso específico, o Biden tinha uma missão. Era uma missão de provar ao seu eleitorado que ele tinha condições de liderar uma campanha muito dura e de continuar até derrotar o Trump e depois continuar liderando o país. Ele precisava colocar energia nesse eleitorado democrata, os democratas que tradicionalmente votam nele, ele precisava também, assim como Trump, convencer alguns poucos eleitores indecisos, especialmente nesses estados pêndulo. Eles tentaram fazer alguns gestos, muito claramente o Trump, a gente comentou agora há pouco, fazendo observações sobre o eleitorado negro, era uma tentativa de ganhar o apoio deles, criticando as políticas do presidente Joe Biden, mas o grande problema para o Biden é que já existia uma certa falta de entusiasmo, para dizer o mínimo, no eleitorado democrata com relação a ele. Aquela coisa que aconteceu em 2020, precisamos votar para derrotar o Trump, foi muito forte. Ele conseguiu ampliar um pouco o seu eleitorado, ele conseguiu convencer as pessoas e ele acabou ganhando, por margens inclusive pequenas, mas ganhou. Nesta campanha, o Trump conseguiu revitalizar ali o seu eleitorado, conseguiu liderar, conseguiu colocar energia. Uma coisa que o ajudou
curiosamente, e até parece contraditório, mas ajudou foi a condenação, e os casos que ele responde na justiça criminal, porque o eleitorado dele acha que é tudo uma armação do establishment nos Estados Unidos e resolveu apoiar, dobrou a aposta. É um eleitorado que resolveu, está muito insatisfeito com o que eles veem aí como uma perseguição contra ele e passaram a ser muito mais ativos. O mesmo não aconteceu com os democratas, porque eles têm sérias dúvidas sobre o Biden, porque eles não acham que o Biden necessariamente é o melhor líder, e o Biden tinha que mobilizar esse pessoal. Ele não conseguiu. Então, em termos de mudar de opinião, o debate não conseguiria isso. Mas certamente foi uma ducha de água friíssima, geladíssima, sobre o eleitorado democrata, que agora parece ainda menos entusiasmado pelo Biden depois dessa exibição desastrosa de ontem.